Oi pessoal, boa noite. Boa noite. Nós vamos aguardar um minutinho, nós já vamos compartilhar aqui o nosso encontro para que os demais irmãos participem conosco, tá bom? Então, enquanto isso, se você já estiver aqui, eu acho que não chegou ninguém ainda. A Ana. A Ana já chegou? Então, Carlota. já compartilhe aí na fanpage, no Facebook de vocês, a nossa fanpage. Ela está com um som alto aqui. Nós vamos começar daqui a pouco o nosso encontro de casais. Eu e a Fabiana. Eu sou o Pedro da Fabiana. E eu sou a Fabiana do Pedro. Eu já estava esquecendo do nosso bordão aqui. Vou compartilhar lá no grupo da igreja. Você é mais rápido que eu para compartilhar. E assim a gente já vai começar o nosso encontro nessa noite, né? Não estou conversando com a Fabiana pelo celular, não. De vez em quando a gente faz isso em casa, né? A gente conversa pelo WhatsApp, né? Eu estou no outro cômodo, ela está lá no quarto, às vezes eu estou na sala ou vice-versa, e aí a gente compartilha um com o outro. Eu já estou compartilhando aqui. Nossa, você é muito rápido, não consigo. No meu Facebook. E apagou tudo que eu escrevi. É que a gente, os homens são mais práticos, né? Uhum. Bom, vamos lá então, vamos começar aguardando aqui os meus amados irmãos entrarem. Eu espero que essa noite seja bem descontraída, uma noite muito agradável, né? Ontem foi o dia dos namorados, muitos casais aí compartilhando fotos, e hoje agora nós vamos poder aí aprender um pouco mais do que a palavra de Deus tem a nos ensinar, né? O que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu vou compartilhar aqui, iniciando uma sala de vídeo. Pronto, eu já terminei. O meu falta ainda. Ela já está terminando. Conforme eu já tinha divulgado com os casais da nossa igreja. Se você... Terminei. Terminou? Então tá bom. Né? Compartilhe aí com seus amigos. Vamos ter esse momento entre casais, né? Não só da nossa igreja. Você que também é de fora, seja muito bem-vindo. E vamos aguardar o pessoal estar entrando aí na fanpage. E depois eu vou explicar como vai ser a dinâmica, tá bom? Nós vamos cantar uma canção e durante essa canção dá tempo aí do pessoal estar entrando aqui para participar. Já vai colocando nos comentários aí quem é você, casado com quem. Quiser fazer algum comentário, já pode colocar aí na fanpage, tá bom? Nosso encontro de casais pela primeira vez, um encontro virtual. Nossa, que coisa, hein? Vamos lá? Vamos cantar um cântico? Nós vamos estar louvando o Senhor. Se você souber, quiser cantar conosco, chama Laços de Amor, esta canção. Lembrando que foi o amor de Deus que nos ensinou a amar uns aos outros. Nós vamos cantar este cântico. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu
Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. Jesus, 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 tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Amém. Vocês não sabem o cutucão que ela me deu aqui por debaixo, porque eu errei a nota aqui ó, na hora de cantar. É encontro de casais, né? E aí ela já deu aquele cutucão, não era para falar, mas eu falei mesmo. Brincadeira, amados. Queridos, olha só, é verdade, ela me cutucou. Meus amados, é a primeira vez que nós fazemos este modelo, né, de encontro de casais virtual aí. A nossa dinâmica, a ideia, né, que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: a Fabiana vai ficar com o celular e ela vai estar vendo aí, se você quiser mandar algum comentário, né, não pode falar mal do seu marido, da sua esposa agora, depois vocês conversam entre vocês, né, mas se quiser aí compartilhar alguma experiência, alguma coisa, a gente vai manter essa interação uns com os outros, né. Como eu havia anunciado, hoje o tema é socorro, estou em quarentena. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado, é um momento que ninguém se planejou para isso, ninguém esperava passar por essa situação. Vamos orar para começar então o nosso encontro, que já começamos louvando o Senhor, e agora com a nossa palestra, com o nosso bate-papo nessa noite. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite, em que nos reunimos, alguns dos meus amados irmãos que aqui estão, para ouvir Tua voz. Senhor, nos desligamos de tudo nesse momento, nos desligamos daquilo que aos nossos olhos é prazeroso, para buscar, como o Senhor mesmo disse, a melhor parte. E cremos, ó Deus, que a melhor parte é a porção da Tua palavra. Pai, edifica cada casal que há de participar aqui, ou mesmo aqueles, ó Pai, que individualmente estão participando, que possam edificar a sua casa. Nos abençoe nessa noite, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, então fica a nossa dinâmica aí, né, nessa noite. Então você pode estar compartilhando aí, mandando os comentários, falando: olha, eu estou aqui, estou sozinho porque minha esposa não está, porque meu marido não está, mas você pode aprender. Né? Ou então, ó, tá eu e fulano, por exemplo, tá o Lúcio e a Rosângela, manda um joinha aí pra gente saber que você tá aqui, a Maria, o Alminho, os demais irmãos, ó, o Carlinhos está assistindo aí, possivelmente com a Neide também, ou só ele, manda um joinha aí, tá bom? Pra gente saber que os amados estão aqui conosco. Pastor Jean também, da Igreja Batista Livre, está aqui assistindo. Seja muito bem-vindo, pastor, que Deus abençoe sua vida. Eu quero começar com uma situação, compartilhando aqui uma situação. Imagine um casal que tem que passar muito tempo junto aí por causa da quarentena, do distanciamento social, né? Não, gente não. Não, imagina, né? Ninguém está passando por essa situação. Então eu vou colocar um vídeo
É um vídeo antigo, mas que representa um pouco conflitos que os casais têm enfrentado. Vamos assistir? Oi. Quem? Ah, o casalzinho. Queridos. Simpatia, né? Praticamente um casal propaganda da nossa igreja, né? Estão aí? Pede pra entrar. Pode pedir pra entrar. Tá bom, obrigado. Chegaram, meus queridinhos! Tudo Noite bem. gostosa, noite agradável. Posso ajudar vocês? A gente tá precisando conversar. Ah, lá vem ela, pastor. Lavou Lá onde? vem. Onde que eu já vou? Você não lavou. Você não lava nada, tem que lavar mesmo. Ô, pastor, ela sabedoria aí, ó, passou longe, sabe? Não é... Lá vem o rei Salomé dar a lição de moral, pastor. Não acredito que você tá falando isso na frente do Pra que pastor. você me essas trouxe aqui, coisas. então? Eu não acredito, amor. Ah, Você tá falando olha, das coisas que a gente tá vivendo. a gente não tá aqui... Eu posso atender um de cada vez? Você sai um pouquinho, querido? Eu saio, pastor, mas ó, depois a gente vai Depois eu conversar, vou tá? atender. Depois a gente vai conversar também. Eu vou falar. Eu só quero ver o que você vai falar pra ele, tá? Tá bom? Eu vou Depois a gente falar conversa. mesmo. Sabe o que acontece, pastor? Assim, eu tô muito chateada, sabe? Porque ele era um marido exemplar quando a gente casou. Ele era um príncipe. Pastor, essa mulher é louca, pastor. Olha, eu não aguento mais, pastor. E aquele carro, pastor? Eu falei, não compra esse carro. Não compra. O que ele fez? Comprou o carro, pastor. Belina, assunto proibido. Eu já vendi esse carro há 8 anos atrás. Sabe qual que é a nossa comida, pastor? Picanha, galinha caipira, camarão. Tudo de miojo, pastor. Um dia eu fui no cabeleireiro, sabe o que aconteceu? Eu voltei toda poderosa na rua e ele perguntou se tava fechado, pastor. Ah, pastor, dá licença, ela reclama que eu não dou flor. Eu vou comprar logo uma coroa de flor pra ela. E no banheiro, pastor? Ele sai do banho e fica aquela cueca parecendo uma lona de circo, pastor. E o pijama dele? Ele sai com uma blusa de um pijama e um short de outro, pastor. Homem tem que dormir bonitinho, você dorme com o pijama trocado. Tá louco? Fala mais que a tia do Acute? Ah, reclama de tudo. Ela faz tempestade num copinho de ceia, pastor. Que é isso? Essa semana nós fomos em Belo Horizonte, na minha terra, pastor. E ele falou na volta que minha mãe é sogra coral, pastor. Ah, pastor, sogra coral é legal. Eu falei que... Eu falei que eu não ia chorar, pastor. Timão, pastor, timão, Corinthians, Coringão, futebolzinho, sabe? É nóis. Toda vez que ele faz isso, pastor, a minha alma sangra. Ah! Vou falar com vocês. Rapaz, você não é crente, não. Você é moleque. A minha vontade agora era sentar a mão na sua orelha, cara, pra ver se sua vez vai chegar. Que isso, pastor? Fica aí. Você, cara, você tem que tratar melhor a sua esposa. Não. Você tem que dar carinho, você tem que dar atenção. Calma, Tira pastor. a mão de mim. Não. Vocês têm que se respeitar. E você precisa colocar no Facebook, no Twitter, todo mundo tá sabendo a cor da cueca do cara. Que É o isso, padeiro, o pastor? Tá carteiro. nervoso, Mano, que aí, pastor? não, vocês Calma. precisam mudar de atitude. Que isso, Nosso vocês casamento têm é uma que- bênção, Não pastor. é bênção nada. Ei, vocês têm que me... Ei, vocês Você tá têm que me nervoso. ouvir. Pastor, Não, vocês tá têm que muito me ouvir. nervoso. O senhor Vocês precisa de atenção. O senhor precisa de conselho, tá bom, pastor? A gente vai se retirar, Minha tá? mãe- Tá minha bom? mãe tem uma Dá amiga que é licença, pastor. psicóloga, pastor. É isso, a gente tá... Deus Não, abençoe, viu, pastor? Voltem aqui. Eu vou contar até 3, vocês vão voltar aqui. Voltem. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui. Tô sozinho agora. Tá frio.
Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Conflitos de casais, né? E aí, agora, com esse tempo de quarentena, parece que a coisa está se intensificando. Essa situação é semelhante ao que você já viu em algum lugar? Será que em algum momento, assim, você já enfrentou, né? O pijama trocado, a toalha sobre a cama, outros e outros probleminhas? Como que você tem reagido agora nesse tempo? Coloca aí nos comentários, né? Não, você não. A Fabiana não vai colocar nos comentários. Mas brincadeira à parte, a ideia é mantermos essa interação, poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais daquilo que a gente pode acrescentar na vida um do outro, né? Situações difíceis, situações que se intensificam, tudo está se intensificando agora nesse período que a gente chama de período de quarentena. Casais estão passando por períodos de hiperconvivência ou separação durante a pandemia. Em ambos os casos, é um momento de descoberta e aprendizado. Conviver não é fácil, né? E a gente vai perceber isso. E as emoções ficam à flor da pele, né? E como se altera. Como a Fabiana mesmo disse, as emoções estão ali a todo vapor, estão ali à flor da pele. Então, assim, é um momento que a gente vai ter que saber lidar com tudo isso. É um grande desafio. Como eu tenho falado, ninguém estava preparado para isso, né? Os casais talvez aí estavam fazendo planos, não, eu vou trabalhar, vou fazer isso, e agora muitos aí estão na crise. Tudo, né? Mudou tudo. Né? Então, tudo isso é muito radical, é muito complicado. E a gente tem que reagir. Né? Como a gente vai vencer tudo isso? Logicamente, o vídeo foi um vídeo de uma brincadeira, mas é uma grande realidade os conflitos dos casais. E jogar tudo para o aconselhamento pastoral, achando que o pastor vai resolver, ou o conselheiro vai resolver todos os seus problemas, é um grande problema, é um grande engano. Porque quem resolve o casamento, quem resolve, lógico, Deus é soberano, Ele está agindo, mas Ele nos deu a responsabilidade de atuar dentro do casamento. Tem conflitos? Tem problema? Então vamos resolver, né? E é isso que nós queremos nessa noite, tratar dessa situação, né? Tratar dessa situação tão difícil, tão dolorosa. E aí uma constatação, já começo com uma problemática para nós. O coronavírus, o confinamento, ele teria causado lá na China um número recorde de divórcios na cidade da China. É interessante que, assim, houve um município lá, acho que é Jian, na China, que o número atingiu proporções alarmantes, né, após aí esse tempo de reclusão, esse tempo de distanciamento, né, de isolamento social. Imagina isso, eu não vou tratar o artigo aqui, só trouxe a manchete, essa manchete é de março, se eu não me engano, 20 de março, que fala sobre isso, né? Um número recorde de divórcios na China. Talvez se esses casais não sabiam como conviver da maneira correta antes da pandemia, com a pandemia... Exatamente. E é o que a gente está sempre falando aqui em casa, em outros momentos. A quarentena, ela é reveladora. Porque nesse caso, ela vem revelar a fragilidade do casamento. A fragilidade dentro da união conjugal. E aí surge uma dúvida. Sabe qual é a dúvida? É a seguinte: de quem é a culpa? Conforme o primeiro casal, é dele. Não, é dela. Sabe, a tendência do ser humano, o tempo todo, a nossa tendência é terceirizar a culpa. Né? Nós vamos tratar um pouco disso hoje, mas é bom pensar sempre nisso. De quem é a culpa? Olha só, dias de quarentena e isolamento social. A situação pela qual nós estamos passando atualmente é completamente nova. O mundo vive um momento diferente e as famílias, principalmente, estão aprendendo a lidar com esse período em casa. Como a Fabiana disse agora há pouco, as emoções estão à flor da pele, hiperconvivência e momentos de descobertas e aprendizado. Um especialista estava falando que ele compara esse momento com reality show. Né? Lógico, eu, por exemplo, só assisti um pedacinho do primeiro Big Brother lá, depois não assisti nada, não tinha muita coisa para acrescentar, mas ali é revelador que o ser humano é capaz. E agora nesse tempo aí, juntos, né, limitados com algumas coisas, o que fazer? Né? E de quem é a culpa? E como eu disse, o ser humano
sempre teve a tendência e tem a tendência de terceirizar a culpa. E os pensamentos vêm, e aí, como diz Lutero, eu não posso impedir que um pássaro passe na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. E dentro do casamento também é assim. Tem um texto que eu coloquei aqui para a gente começar, mas esse eu transcrevi. Os outros a Fabiana vai ler para a gente, tá bom? Eu e a Fabiana vamos ler junto esse texto. Vamos ler lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E basicamente, este é o princípio. E a grande pergunta que eu te faço nesse momento é, o que ocupa a sua cabeça? O que está na sua mente? Né? Nesse tempo aí, eu vejo que tem muitas pessoas que estão enfrentando a depressão, enfrentando outros e outros problemas. E no relacionamento, o que você está fazendo para resolver esse problema? Uma das coisas, eu já começo afirmando isso, é muito importante que os cônjuges tenham consciência de que saber lidar com os conflitos no casamento é fundamental para se construir um relacionamento sólido. Não é só identificar o problema, é saber lidar com o problema. Né? Todo casal enfrenta dificuldades, todo casal aí enfrenta problemas, né? Eu coloquei um efeito, não estou usando meus efeitos, meu casalzinho bonitinho, modelinho aí, né? Todo casal enfrenta suas lutas. Agora, como nós vamos saber lidar com isso? É ter a consciência, né? Como lidar com tudo isso. Porque é muito mais fácil a gente identificá-los, né? E aí a gente aponta o erro. Mas Sim. e aí, como resolver? Exatamente. Aqui num comentário, a Eni Brito, ela colocou aqui, ó, infelizmente, essa é a realidade de nossas igrejas e a maioria são jovens casais. É verdade, Eni. Muitos casais jovens acham que, eu não tenho... hoje, até um ponto que eu vou tocar daqui a pouco, se separa com muita facilidade porque não se tem a consciência e não se sabe lidar com tudo isso. Lógico, eu não vou confundir as coisas aqui, mas até mesmo os pais não têm educado seus filhos para casamentos duradouros. Uma das coisas que eu percebo nos nossos dias é que, assim, não se mede os esforços, simplesmente se separa. Virou a moda agora. E a gente tem que lidar com isso com seriedade, vencer esta questão. O Dr. Jaime Kemp, que é um especialista na área de aconselhamento, na área para casais, para família, ele tece um comentário que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: não existe casamento perfeito. É preciso reconhecer que relacionamentos profundos não surgem por acaso. Eles são frutos do aprendizado de se viver juntos e colocar em prática os princípios bíblicos. É esse o problema. E esse é o ponto. Não, é a solução para o problema. E muita gente sabe, mas não quer praticar, não quer fazer. Vamos ler o texto de Tiago 1, 23 e 24. A Fabiana vai ler para a gente. Eu mandei ela ler. Não, brincadeira, Senhor. Eu pedi para ela ler. Enquanto eu bebo uma água. Hebreus, Tiago 1, 23. E 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, é interessante porque o texto de Tiago, ele fala assim, de não ser apenas ouvinte, mas praticante. E aí vem um detalhe no verso que eu acho muito lindo, no final do verso 24, o que ele diz? Ou lê o verso 24 de novo, por favor. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A ideia, né, quando você não exercita, quando você não pratica, você esquece. Então, quer dizer, você fica apenas como alguém que olhou para o espelho, mas saiu, logo vai se esquecendo que estava ali. É por isso que a gente não resiste ver um espelhinho, porque a gente esquece facilmente, né? Para ali, para dar uma olhada. Então, não existe casamento perfeito. Eu sempre, quando eu falo para os casais na igreja ou em outros momentos, marido, você não pode esquecer que você casou com uma mulher pecadora. Mulher, você não pode esquecer que você casou com um homem pecador, que são falhos. Então, não existe casamento
perfeito. Mas existe casamento, sim, abençoado por Deus e que tem conselho, que a gente pode caminhar aí. Uma das coisas que muito me preocupa, por exemplo, um assunto como esse, falar sobre casais, ela não desperta tanto interesse das pessoas e é tão essencial a gente tratar sobre isso. E é por isso, queridos, que nessa noite eu quero falar um pouco sobre alguns princípios para a vida a dois em quarentena. Seu casamento está nessa imagem aí, representado nessa foto? Como é que tá as coisas aí na sua casa? Tá tudo muito bem? Se quiser mandar uma foto pra gente aí da briga, não precisa mandar, né? Não mande. E aí eu quero, antes de falar de alguns princípios, eu gostaria de ler um texto, outro texto, né? Eclesiastes capítulo 4, o verso 9 a 12. Vou explorar bastante a Fabiana para ler hoje aqui. Nossa, abri e fechei. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12. 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É interessante que Eclesiastes aqui, possivelmente Salomão, né, ao escrever aqui, ele tece comentários dizendo que a vida é vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, mas ele expressa a sua sabedoria e diz, é melhor serem dois do que um. Né? Se a gente ficar puxando a corda um para cada lado, ou vivendo como num ringue, nós não vamos para lugar nenhum, nós não caminhamos. É a mesma coisa na hora da discussão, né? Um tem um pensamento, o outro tem outro. Exatamente. Mas um dos dois vai dar uma freada. Vai dar, exato. E a gente precisa lidar com tudo isso. Bom, nós vamos falar de alguns princípios. Eu quero trabalhar um pouco propriamente sobre conflitos dentro do lar. Né? Poderíamos falar sobre o que fazer, isso, aquilo, outro. A gente vai falar um pouco disso também. Mas o meu ponto central é esse, né? Os conflitos dentro do lar, no casamento. E eu quero começar já destacando, primeiramente, a realidade das tensões. A realidade das tensões. Né? Os conflitos eles podem surgir a partir das diferenças, das imperfeições e limitações de cada membro da família, ou ainda das dificuldades do dia a dia e da vida nesse mundo. Né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que há diferenças, há limitações, não são dois iguais. Na verdade, eles são diferentes, a verdade é que eles lutam dentro das suas imperfeições. Né? E aí, a primeira coisa é chamar a atenção dos amados isso, sobre a realidade das tensões. As primeiras dificuldades familiares. Lembra do apontar o dedo? Quando Adão e Eva pecaram, né, lá no Éden, essa foi uma das primeiras atitudes. O primeiro casal, nós vemos isso bem explicitado ali. Quando o Senhor chama Adão e Eva para o interrogatório ali, Adão fala assim, foi essa mulher que me deste. Né? E a mulher, por sua vez, joga a culpa na serpente. Ela não é boba, ia jogar a culpa no marido? Não. Mas se não tivesse a serpente ali, né, e tivesse um conflito, é possível que ela jogasse para o marido. Desde o início da humanidade, essa é a primeira atitude. Né? Os conflitos eles começaram ali no Éden. O Gary Collins, ele é um especialista, aquele livro, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor, foi ele que escreveu, e eu coloquei uma foto dele aí para você conhecer. Às vezes você conhece tanto o livro, mas não conhece o autor. Os problemas, ele afirma assim, os problemas no casamento surgem porque o marido e a mulher desviaram-se de alguma forma dos padrões bíblicos descritos e detalhados nas Escrituras. O grande foco, o grande problema de muitos casais é que eles perderam o princípio norteador. Né? O Senhor não nos chama para ficarmos acusando uns aos outros, o Senhor não nos chama para ficar degladiando, né? Apontando as falhas uns dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, independente do ambiente. A realidade das tensões tem a sua origem no ser humano, e a gente não pode esquecer isso. É em nós.
tudo começa no coração do homem. Né? E aí, eu faço uma pergunta. Como surgem os conflitos? De onde surgem os conflitos? Ah, pastor, meu marido, ele é um ignorante. Ou então, minha esposa é muito insensível. Ela só fica pensando em Mary Kay. Ou, ela só fica pensando... A Luciné vai me matar agora, Ana Paula. Eu fiz propaganda. E outros aí que estão, né? Não é brincadeira à parte. Mas é isso. Mas é aquilo. Você não conhece ele. Você não conhece ela. Queridos, o grande ponto para a gente começar a resolver os conflitos, os problemas, é entender que as primeiras dificuldades surgem a partir do momento que você diz sim no casamento. Porque enquanto é namoro, enquanto é noivado, é um mar de costas, é mais fácil. Me perdoe que eu vou comentar aqui. Acho muito bonito, inclusive a Fabiana colocou, eu esqueci também, mas aí eu compartilhei a dela. Você né? Esqueci. Um monte de gente colocou foto dos casais, né, no Facebook, no Instagram, meu marido, minha esposa, minha namorada, meu namorado. Eu acho muito bonito, mas muitas vezes não condiz com a realidade dos casais. Dia a dia, do dia a dia. Né? Eu acho que tem que compartilhar mesmo, tem que falar, mas como vencer os conflitos? De onde surgem esses conflitos? Sabe, eu coloquei para nós um texto. Entender a origem dos conflitos é essencial para gerar uma transformação verdadeira. E a Bíblia, ela nos fala onde começa o conflito. Tiago, capítulo 4, verso 1 a 4. O que diz lá, Fabiana? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, porém, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, por isso que eu coloquei no slide anterior, né, é essencial para resolver o conflito, é onde ele surge. Né? Ele surge no coração humano. Como eu disse, nós temos uma tendência de terceirizar o problema, né? Apontar a falha um do outro com muita facilidade. E eu acho que nós temos que apontar a falha um do outro para melhorar, o marido que quer que a esposa melhore, a esposa que quer que o marido melhore, mas nós sabemos que, na verdade, eles só viram questões de embate, de conflito, e só vamos nos machucando em torno de tudo isso. Então, identificar a raiz do problema é essencial, e nós precisamos, à luz da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos separar momentos de reflexão. Será que eu não estou falhando? Será que nessa área eu não estou pisando na bola? Sabe, queridos, conflitos são oportunidades de crescimento. Não se esqueça disso. Eu já vi, infelizmente, né, eu ouvi casais no passado, não da nossa igreja, era de outra igreja, um casal dizia assim, nós nunca brigamos, em 5 anos de casamento nós nunca brigamos. Na primeira briga eles separaram. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Casais enfrentam conflitos. Casais vão ter momentos difíceis, momentos em que um vai acordar mais estranho com o outro. Não é fácil, e dentro desse tempo de confinamento, é mais ainda, né? Nós vemos os problemas aí se agigantarem. Mas pense nisso, conflitos são oportunidades de crescimento. Um casamento feliz não é aquele isento de brigas e decepções, mas aquele que as pessoas aprendem a vivenciá-lo. Então, e o ponto é enfrentar os conflitos decorrentes com maturidade e bom senso na presença do Senhor é o melhor caminho. Só para você ter uma ideia, vamos abrir lá, Filipenses 2,5. Filipenses 2,5. Eu falei para a Fabiana que eu tinha um monte de texto para ela ler hoje, entendeu?
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma das coisas que a gente precisa entender é que, não só no aspecto matrimonial, mas também até na comunhão com Deus, e sempre se perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria nessa situação? Uma coisa que Jesus faz, que nos mostra, por exemplo, é o altruísmo, é se entregar no lugar do outro, se humilhar. O texto de Pedro, ele fala assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, é abrir mão, né? Você ia falar? Se ela falar também. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Conflitos são oportunidades de crescimento. Agora, nós estamos tratando sobre identificar o problema. E um ponto muito interessante. O egoísmo causa problema. O egoísmo causa problema. Quantas vezes nós não estamos olhando para nós mesmos, sem valorizar o sentimento do outro? E não é só a mulher, o homem também. Né? Não, a mulher é a parte mais frágil, a Bíblia fala sobre isso, mas como eu estou tratando minha esposa? Como eu estou tratando meu marido? Às vezes eu só estou pensando em mim. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O discípulo de Cristo não deve ser dominado pelo egoísmo, pois gera contendas, e é característica de que manda na carne, de quem manda na carne, né? É fruto da carne. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. 1 Coríntios 3:3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Abre lá, 1 Coríntios 13:5, por favor, Fabiana. 1 Coríntios 13? Uhum. Então, olha, o texto aqui de Paulo, aqui, 1 Coríntios 3:3, ele mostra isso, né? O egoísmo, né? As demandas em torno disso, né? As contendas, fruto deste egoísmo. Agora, olha que interessante, 13:5. Não se conduz, está falando do amor, né? Isso. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Olha que interessante, numa outra versão, é o 5 que você leu? É. Ele diz assim, não busca o seu próprio interesse, não busca os seus interesses. O amor não é egoísta. O amor, ele está voltado para abençoar a vida do outro. E a gente precisa pensar seriamente sobre isso. O egoísmo, ele é destruidor. O egoísmo causa problemas. Cada cônjuge precisa sempre trazer à tona, à memória, os princípios bíblicos que devem nortear o seu dia a dia dentro do lar. E fazendo isso, ele consegue evitar muitos problemas. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 12. Mateus é Novo Testamento. Sério? Acho que vou apanhar. Mateus capítulo 6, versículo 12. Até os meninos são 6, 12. Isso. E perdoa, cadê? Até perdi. As nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. A tarefa começa dentro de casa. Pastor, você não sabe o que ele me fez. Pastor, você não sabe o que ela me fez. Eu não perdoo. A Bíblia nos ensina a perdoar. Mas é fácil falar. Eu sei que é difícil praticar. Eu sei disso. Mas é recomendação bíblica, é ordem do Senhor. Perdoar. E fazer outras ações. Então, observar. Cada cônjuge deve observar os princípios da palavra de Deus que são norteadores para a sua vida. Agora, será que a gente consegue vencer os conflitos dentro do lar? Eu acredito que sim. Eu acredito, olhando para a palavra de Deus, que é possível sim vencer os conflitos, vencer os problemas. E como fazer isso? Como nós podemos vencer os conflitos? E há alguns pontos que eu gostaria de destacar com vocês nessa noite. Primeiro, os problemas devem ser confrontados. Né? Tem gente que fala assim, não falo nada para não dar briga. Já ouviu isso? É isso que eu falo, mas como assim? Muito. Os casais vão começar
confrontar os problemas, vão aumentar os problemas. Mas muita gente fala assim, não vou falar nada para não dar briga. Você não conhece ele, você não conhece ela. E vivem assim, dividindo, separando as coisas. Agora, os conflitos da vida cotidiana sempre irão existir. E nunca nós estaremos livres deles. É utopia, aquela ideia, né? Eu não vou falar aqui aquele casamento de novela, porque só tem porcaria essas novelas. É um casamento totalmente destrutível. Mas aquela famosa ideia de um casamento perfeito, um casamento sem problemas, não existe. Né? Certa vez eu ouvi isso, e isso marcou a minha vida, que os problemas do casamento já surgiram lá no Éden. E de fato, e antes do pecado em si, ou melhor dizendo, lá naquele momento do pecado, porque não era para a mulher suprir e levar ali o alimento para o seu marido, era dever dele. Os problemas estão ali a todo vapor, estão presentes a todo vapor na nossa vida. Um casal sábio, ele deve ser, né, procurar ser um agente pacificador para enfrentar os problemas dentro do lar. Os problemas devem ser confrontados. Mateus capítulo 5, verso 9. Olha o que diz lá. Portanto, 5? 5, 9. Deixa eu ver se não falando de 6. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante porque Jesus está falando ali a dinâmica do reino. E assim, nós somos modelos para este mundo como crentes em Jesus Cristo, e devemos lembrar disso. Nós somos chamados para ser pacificadores. O casal precisa ter isso em mente. Não esquece isso que eu vou mencionar. Casais não são inimigos, não lutam entre si. O casamento, a nossa casa, a nossa família não é um ringue. Né? A dona Maria aí, Dona Maria, não vou falar Maria, tem um monte de Maria, né? A dona Gertrudes aí, que está batendo no seu marido, é o marido que pega uma luva. Nós precisamos lembrar disso, nós não somos inimigos. E trabalhar isso na nossa mente é de suma importância. Enfrente o problema, mas não enfrente o problema achando que o seu marido, a sua esposa é o seu inimigo. Não. Né? O mundo está trabalhando isso na mente das pessoas, querendo mostrar assim, não, o inimigo dorme ao lado. Né? Eu brinco sempre, eu falo assim, eu não vou brigar muito com a minha esposa, porque é ela que faz a minha comida. Né? Mas, queridos, brincadeira à parte, não é um ringue dentro de casa. Nós somos um casal que deve lutar, nós somos casais cristãos, chamados por Deus. Né? A luta do casal deverá sempre se voltar contra a natureza pecaminosa e um sistema corrupto, um sistema pecaminoso que diz que não tem jeito. Essa deve ser a luta do casal. Essa é a luta que ele deve travar. Né? Mas está em quarentena, todo mundo está falando que dá errado. Olha, o casal que tem Cristo no centro, ele vai passar tranquilamente enfrentando tudo isso. E também individual, né? Porque se eu luto contra os meus próprios desejos e você luta contra os seus próprios desejos, eu busco a paz e você busca a paz. Então, ambos não vão estar se degladiando, vamos dizer assim, né? Cada um lutando individualmente com o Senhor para resultar na união perfeita. Exatamente. A Maria já ficou brava aqui, porque eu falei a dona Maria, ela colocou, epa, não é a Maria Gertrudes, viu, Maria? Bom, uma outra dica, né? A primeira coisa é entender, então, enfrentar o conflito, né? Identificando os problemas. Segundo, unidade e diálogo, como prevenção. Mas eu estou em casa, eu até vou, daqui a pouco eu vou dar uma dica aí, vai parecer contraditório, mas quem não comunica se estrumbica. Acho que é essa a frase, né? A gente precisa tomar muito cuidado. É necessário haver comunicação dentro do lar. É necessário haver um bom diálogo, olho no olho. Né? Eu estou brincando, geralmente eu falo pro pessoal, agora com máscaras que a gente tem que usar, a gente passa a olhar mais os olhos um do outro. E é assim que a gente deve viver. A unidade da família sempre dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. Não é achômetro, eu acho que ele está assim, eu acho que é acolá. Não.
Nós precisamos ter o diálogo. Existem assuntos que não podem ser deixados para depois. Ah, vou esperar, vou deixar para depois. O tempo, ele vai curar. Nem sempre o tempo cura. Às vezes o tempo só faz crescer o furor. Suscita a ira, né? Suscita a ira. Né? Então, a unidade aí, diálogo, é muito importante. Bom, perseverar sem nunca desistir. Sabe, vou chamar de Dona Eni, desculpa aqui chamar de Dona, né? Não a conheço, acho que não a conheço, a Eni Brito, mas ela colocou aqui, né? Muitos casais jovens das nossas igrejas, né? É uma grande realidade, eles acabam desistindo. E a grande tônica da nossa época é desistir com muita facilidade. Nós vivemos uma geração que não sabe o que é sentir dor. Não estou dizendo que o pastor gosta de sentir dor, não é essa a questão. Mas a questão é, a gente precisa perseverar, lutar mais pelo casamento. Casamentos estão sendo dissolvidos por coisas mais simples. Eu não gosto dele porque ele ronca. Eu já estaria separado há muito tempo. Lembra também numa história de uma pasta de dente? Que um dos casais, eu não lembro se era o esposo, se era a esposa, que toda vez ele não colocava o pasta de dente pra frente, né, ali. Então, por causa disso, porque não era do gosto dele ou dela, eles se separaram. Olha só, por causa de uma pasta de dente. Né? Eu não sei se é no México, mas parece que agora, há algum tempo atrás já, não sei como é que está hoje, os casamentos têm um prazo de validade para você ir no cartório a cada 2 anos para renovar. Olha que estado que a gente chegou. Né? Só uma estatística que eu anotei aqui. A taxa de divórcios entre evangélicos se igualou à da sociedade, do restante da sociedade. Nós precisamos lembrar, queridos, que como cristãos, o cristão é chamado para agir diferente. Também no casamento, ele deve dar mostras disso, pois é preciso ser perseverante. O mundo está olhando para nós, sabe? Nós precisamos lutar até o fim. Desistir apenas comprova que não nos esforçamos o suficiente para fazer o que é certo. Marcos, capítulo 10, verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a recomendação bíblica do Senhor é essa, o que Deus uniu, né? Não separe o homem. A gente está vivendo um momento assim muito delicado na história da qual nós estamos vivendo. Né? Alguém escreveu, e eu gostei muito disso, assim: não é possível ter um casamento perfeito, mas é possível ser saudável, restaurado e fortalecido. E eu creio que é Deus que faz isso. Não tenho dúvida disso. Mas gostaria, né, depois dessa breve explanação aí de alguns pontos aqui, em primeiro lugar, perceber aí as dificuldades dentro do casamento, né? Dependendo aí da situação, perceber as dificuldades. Eu quero dar algumas dicas para enfrentar, né, a quarentena em casal. Eu fiz uma imagem ilustrativa aí, né, desse casal aí brincando com o coronavírus, mas ninguém quer brincar com ele porque é terrível. Deixa para lá. Né? Nesses tempos de pandemia, né, do Covid-19, cuidar da saúde sempre será a prioridade, né? Saúde emocional, saúde física, temos falado da saúde espiritual, mas cuidar da saúde afetiva é essencial. E eu quero dar algumas dicas como você pode enfrentar essa quarentena, pelo menos 6 dicas aí, como você pode enfrentar nesse período de distanciamento, isolamento, para a gente lidar com isso. Em primeiro lugar, cuidado com muitas informações. Cuidado com muitas informações. Sabe, queridos, informações e notícias a todo momento, né, sobre coronavírus pode afetar a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Mas cuidado, né, porque nós não estamos enfrentando só o problema do coronavírus, nós estamos enfrentando o problema da política também. Né? Parece um campo de guerra. Eu já ouvi pessoas dizer assim: não aguento mais, meu marido só fala de política.
Eu mesmo eu tenho que me policiar. De vez em quando na mesa a gente está almoçando e aí eu olho e falo assim, eu começo, você viu isso, aquilo outro? É o de esquerda, é de direita, né? Cuidado! A vida é muito mais do que isso. É porque às vezes ele se enche daquela informação e aquilo deixa ele tão transtornado, né? Ou ele ou ela, né? Deixa ele irritado. E aí às vezes o cônjuge vem, fala alguma coisa e ele tá irritado com aquela informação ali, com aquela bagagem dele ali. Aí pronto, já é um ponto para iniciar aquela discussão, aquela briga, né? Um ponto de conflito, né? E muitas vezes as notícias que correm por aí são boatos, os famosos fake news. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Evite os áudios, vídeos, mensagens que circulam facilmente pela internet. Mas tá falando de casais. Pois é, isso afeta o casamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo lugar, tenha um momento a sós. Ou um momento sós, né? Faltou um A aí. Tenha um momento a sós. Sabe, é estranho afirmar isso, né? Mas para evitar brigas desnecessárias, o casal precisa entender que mesmo estando dentro de uma casa, ele também tem a sua individualidade. Né? A esposa precisa do momento dela, para ela sentar no quarto, na sala, na cozinha, em qualquer lugar, ler a Bíblia, ter um momento dela com Deus. O marido também, sentar na sala para jogar videogame e a mulher não atrapalhar. Né? Não, brincadeira à parte, ele precisa ter o seu momento a sós. Sabe, um momento ali de uma atividade sozinho, em oração, uma leitura bíblica, uma leitura de um bom livro, um exercício de respiração, porque a gente nem para respirar. Eu vi gente falar, e eu concordo, que apesar de estarmos dentro de casa, nós estamos, parece, tão corridos, que a semana está passando voando. Eu posso testificar isso. Eu vim falando para a Fabiana, eu falei assim, nossa, já passou mais uma semana. Basta você pensar que nós estamos praticamente na segunda quinzena de junho. Então, olha quanta coisa já está se passando aí. Então, tenha um momento a sós. Né? Parece estranho, porque quando a gente fala de casamento, tem que estar junto e tal, mas tem um momento de separar. Eclesiastes capítulo 3, não precisa ler, ela já estava aqui na Bíblia. Eclesiastes 3, ela é muito sábia em dizer assim, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. E esse abraçar não precisa ser literalmente, é mais a ideia, tempo de estar junto e tempo de estar sozinho. A solitude, esse momento solitário, ele é importante para a reflexão. Então, assim, eu vi uma que eu achei fantástico, né? Alguém escreveu assim, a minha esposa acha que eu sou uma estrela cadente. Aí, por quê? Porque toda vez que eu passo, ela me faz um pedido. Falei, eu vou anotar essa. Né? Cuidado, marido, cuidado, esposa, para não ficar sobrecarregando. Não, eu vou pedir, vou falar isso, aquilo outro. Você tem... Exatamente. Se o teu marido, esposa, ouça isso, se o teu marido falou que vai consertar a pia ou a porta do banheiro, creia, esse ano ele vai fazer. Demora uns 6, 7 meses, um ano, mas ele faz. Ou então vai chamar alguém. O Roberto, né? O Roberto, eu vivo chamando ele para dar os help aí. Obrigado, viu, Roberto, se você estiver assistindo aí. Muito obrigado. Terceira dica nesse tempo de quarentena. Faça algo que gosta. Eu estava pensando sobre isso. Porque a gente fica preso dentro de casa. Ai, meu Deus, eu estou tão ansioso. Faz alguma coisa que você gosta. E agora, eu brinquei, mas eu vou falar aí para os marmanjos de plantão. Você quer jogar videogame? Joga. Quer assistir uma série? Assista. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que nós estamos fazendo em família aqui? Nós decidimos assistir todos os filmes da saga do... Eu não vou saber falar. Marvel? Não, é da Marvel. É os Vingadores. A Nathalie já cochichou no quarto lá. Os Vingadores, só que seguindo a ordem, né? Porque eles foram soltando os filmes espaçados aí. Nós somos fãs da Marvel. Nós assistimos. Hoje eu estava trabalhando, elas que estavam assistindo, mas eu estava de ouvido, assistiram o Thor. Ontem a gente assistiu o Homem de Ferro. E é muito legal, porque aí começam os comentários, isso, aquilo, outro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver as estrelas, né? Às vezes eu fico à noite, aí quando eu vejo um alienígena, aí elas não acreditam, brincadeira, né? Aí eu chamo correndo. Faça algo que você gosta. Sabe,
você marido, você esposa, procure fazer algo que gosta. Estipular, né, no dia, um período para fazer o que você gosta dentro de casa, seja com seu parceiro, seja com um filho, seja sozinho. Isso que eu ia falar. Que se faça algo que você goste, pode ser em família, em conjunto ou individual. Exatamente. Porque às vezes ele gosta de uma coisa e ela não gosta. Então, para não dar conflito, cada um faz algo que goste individual. Exatamente. E se ela não quiser, você obriga. Não, brincadeira. Não. Em quarto lugar, busque momentos descontraídos em família. Apesar do momento ser difícil, né, tanta informação, tanta coisa, apesar do momento ser doloroso, tenha uma atitude positiva. Busque momentos descontraídos. Você já pensou, talvez, em pegar um texto da Bíblia e fazer um teatro em família? Eu vou fazer isso com as minhas filhas. Eu acho que eu vou pensar alguma coisa aí. Né? Elas estão ouvindo aqui, então já vou pensar na tarefa. Mas brincadeira, faça a sua quarentena criativa. Né? Procure aí buscar uma atividade, momentos descontraídos em família. Né? Aproveite para cozinhar aqueles pratos que nós não temos tempo. Né? Ou mesmo fazer a pintura e chamar a família para participar. Busque momentos descontraídos assim, vamos montar um karaokê em casa. Hoje em dia tem aplicativos no celular, não precisa postar, né? Se você quiser postar, pode também. Mas, vou colocar na televisão lá, vamos cantar uma música e dar risada. E nessa quarentena a gente descobriu, né? Ou então redescobriu. Redescobriu, é verdade. Que todo mundo consegue, todas as famílias conseguem ter esse momento para descontrair. Exato. Antes parece que a gente estava tão na correria que a gente não achava esse tempo. Então não menospreze esse tempo. Né? Você pai, você mãe, senta com o teu filho, com a tua filha, vê o que ele gosta, o que ela gosta da internet. Porque a gente critica, ele só fica lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas você sabe, você participa disso. Então busque ter esses momentos descontraídos com a sua família. Tô com a minha água aqui. Eu vou tomar água também. Olha só, ó, nós combinamos as nossas canecas aqui. Sempre sonhei fazer isso. Igual o Zé Paulo fez naquele dia. Quinto lugar, maridos e esposas, ajude um ao outro nas tarefas diárias. Vou tomar até mais um golinho. Ajude um ao outro nas tarefas diárias, né? Essa atitude é mais voltada aí para o casal, mas pode ser aplicada também aos filhos, né? Nesse tempo de isolamento, a rotina do casal também muda, se altera aí, né? As emoções, às vezes a esposa, o marido não está entendendo que um ao outro está tão preocupado. Vou contar. O quê? Posso contar? Conta. Fabiana está concluindo, né, a pós-graduação dela em psicopedagogia. Já concluiu praticamente. Ufa. E ela tinha que entregar um artigo, tinha que fazer algumas coisas. E aí eu fiz para ela. Brincadeira. E aí essa semana aí que antecede aí esse tempo, ela estava muito tensa, preocupada, e ela pediu ajuda, falou assim, olha, será que você não pode fazer uma revisão, né, dar uma olhadinha, 2 lendo é melhor do que um só, né? E foi muito prazeroso, porque aí eu pude ler, não alterei nada, porque eu não entendia nada daquilo lá, fui lendo e tudo e mandei para ela. É uma tarefa, mas você pode ajudar, né? Lógico que ela brincou aqui, falou, que bom, tal, mas assim, marido, não seja o rei da casa, aquele que vai... Porque a mulher é auxiliadora. Né? Não, nem sempre, né? Já está que se a valendo. mulher só ajuda, então a tarefa é dele. Mas assim, ajude, pegue uma vassoura, né? Se você está ficando em casa o tempo todo, dá uma varridinha para que ela possa fazer um almoço mais tranquilo. Ou você pode ir para a cozinha. Esposa, ajude teu marido a lavar o carro, né? Tá lá lavando o carro, não deixa ele lavar sozinho. A gente ajuda. Ajuda. E aí, eu acho que é muito interessante isso, a gente ter essa participação, A gente brinca, interação. Assim, mas são atitudes pequenas, que você falou, pega uma vassoura para varrer, Sim. Isso vai auxiliar e muito. Às vezes, por mais que não seja tão grandioso assim, mas o outro vai sentir. É um agente facilitador. Isso. Né? Então, por exemplo, viu alguma coisa, vai lá e pega. Vou retirar o lixo e vou colocar para o lixeiro pegar. Não espere, vou esperar ela pedir. Não.
Faça. Aliás, isso é muito ruim. Não, mas eu faço. Cada um ajudando. Ficar esperando o outro falar. E isso é uma das reclamações da maioria dos casais também, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O pastor Tiago, lá de Américo Brasiliense, está conosco. Mandou um abraço para a nossa igreja. Pastor, Deus abençoe você, os irmãos. Que Deus o fortaleça aí. Sexto e último lugar. Olha, eu estou esquecendo até de passar aqui. Fiquei tão nervoso. Sexto e último lugar. Volta no item 5, foi muito bom. Não. A vida lá fora de casa. Ficou estranha a frase, né? A vida lá fora. Existe vida. A vida lá fora de casa. Existe vida fora do coronavírus. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós nascemos numa geração tecnológica. E não precisa você pensar que vai ser um peso. Não. Cria uma interação. Pega o WhatsApp, coloca lá, liga para a sua sogra, para o seu sogro lá, tem uma conversa harmoniosa, ou para os parentes, ou para o avô, para a avó. Coloquei essa foto aí de um casal idoso, porque às vezes a gente percebe eles estão carentes, né? Existe vida fora desse tempo de quarentena aí. E a gente precisa entender isso, né? WhatsApp, o FaceTime, Skype, outros meios aí de comunicação veio para facilitar. Faça uso deles, né? Então isso abranda um pouco o peso. É difícil, né? Acordar e só eu fico olhando para a cara dela o dia inteiro, para a cara dele o dia inteiro. Não, você pode fazer isso, né? Essa interação entre ambos aí. Aí eu até coloquei uma dica para você, casal criativo. Se chover, se um dia na quarentena estiver chovendo, seja como este casal aí. Ao invés de ver um problema, uma alegria, um momento bom. Olha que casal mais lindo. No meio da chuva, eles estão lá se encontrando. Você vai ver ladeira, assim, chuva, cai chuva. Mas se vem um problema, se vem a dificuldade, faça isso. Olha o casal aí, simpático, velhinho aí, mas estão a todo vapor trabalhando aí. Olha só que casal mais animado, ó. Inclusive eles estão juntinhos no lado errado aí, ó. Olha lá, perderam os lados, eles estão a todo vapor. Sabe, queridos, a maneira como reagimos, a maneira como nós passamos este momento é marcante. Sabemos disso muito bem. Depois a gente vai entrar na história. Nós vamos passar os nossos netos, sabe que os netos têm olha na história, marcou a nossa vida. Então não menospreze essa quarentena, né? E a gente tem um momento junto aí, bom, chegando ao fim, eu vou colocar aqui no nosso comentário. A Maria colocou aqui, né? Bom, tábua de passar roupa. Pois é, Maria, eu quero ver depois de nós usar essa tábua aí. Visualizado direito. É uma tábua de passar roupa. Aí dá para fazer uma prancha de surf, né? Eu ouvi uma frase e até tenho usado ela. Na quarentena, reinvente. Né? E a gente pode fazer muita coisa. As coisas boas, né? Porque tem coisas ruins também. Muito bem, para a gente concluir. Ao discernirmos esta realidade, busquemos no Senhor sabedoria e habilidade no enfrentamento dos conflitos, pois assim resultarão em crescimento e maturidade para o casal. Amém. Então, o meu objetivo com isso não é dar uma palestra aqui exaustiva, trazendo um monte de coisa. Não, é coisa simples. Eu não sei o que você está passando aí na sua casa, né? Tristemente, nós estamos vendo aí aumento da violência doméstica. Quantos maridos estão sendo explorados? Como assim? Quantas, brincadeira, né? Quantas mulheres estão sendo agredidas? E homens também, né? As dificuldades dentro do lar, separação, momentos difíceis. E nós precisamos aí cumprir a tarefa, né? Como casal de cristão, como casal separado por Deus. É dever nosso
a divulgar isso, falar isso aos povos, mostrar que Jesus não transforma apenas o indivíduo, ele transforma o indivíduo no todo, e isso envolve o casamento, a criação de filhos e outras questões aí. Meus amados, semana que vem, pensando nisso, sábado que vem, nós vamos falar filhos versus quarentena. Também não está sendo fácil educar os filhos dentro deste tempo de quarentena. Né? Problemas aí domésticos, problemas aí que nós não estávamos preparados. Da mesma maneira, nós queremos trazer algumas dicas, algumas questões que envolvem aí a criação de filhos e os problemas aí na quarentena. Você que é pai, mãe, você que conhece alguém que está enfrentando um problema aí dentro do lar, pode divulgar, pode passar para os seus amigos, tá bom? Deus abençoe. Amanhã de manhã nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical às 8 horas, lembrando, a gente está começando mais cedo. Depois, à noite, às 18 horas, o nosso culto. Também a aula para as crianças, a aula para os adolescentes, tá bom? Então, Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Eu pensei que vocês iam escrever um monte de coisa aqui, falando, olha, pastor, meu marido é assim mesmo, ele troca o pijama, né, e fica aquilo outro. Mas se quiser depois colocar nos comentários, compartilhar, daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube, assim você pode rever alguma parte que você perdeu, ou mesmo daqui a pouco você pode voltar o vídeo para participar aí conosco. Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse nosso bate-papo. Vou pedir para a Fabiana estar orando. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa rica oportunidade, ó Deus, que temos, ó Deus, de aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra, Jesus. Senhor. Apesar de todas essas dicas que nós tivemos, ó Deus, tudo que aprendemos aqui, Senhor Deus, vão fazer, ó Pai, com que cada um de nós, ó Deus, nos aproximemos de Ti e possamos agradar mais a Ti, Senhor Amém, Deus. Jesus. Tudo que fazemos, ó Pai, é para o Teu reino, Senhor Amém, Deus, é Deus. para engrandecimento do Teu nome, Sim, Senhor. Deus. E clamamos a Ti, ó Deus, pela vida de todos os casais, ó Sim, Pai, de nossa abençoe cada um igreja, deles, ó Deus. aqueles que estão participando conosco, Senhor Deus. Tenha misericórdia, ó Pai, de cada um, Senhor. Que possamos com tudo isso, Senhor Deus, aprender, ó Pai, como lidar melhor uns aos Amém, outros, ó Jesus. Deus. E tendo em mente, ó Pai, que temos o Senhor como nosso auxiliar, ó Pai. Temos o Senhor como nosso ajudador, ó Pai. Aquele que quer e preza, Senhor Deus, para que exista união na família, exista união no casal, Senhor Amém, Deus. Jesus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a Ajuda-nos, dia Senhor Deus. após dia, Senhor Deus. Olharmos, a começar cada um de nós, olharmos para nós mesmos, ó Deus, para dentro de nós, ó Pai. E conseguirmos, Senhor Deus, controlar, ó Pai, todos aqueles nossos desejos, todos aqueles nossos anseios, que muitas vezes, ó Pai, fere o outro, ó Pai. Amém, Fere Jesus. aquele que está ao nosso lado, Senhor Deus. E que possamos ter essa consciência, ó Pai, que estamos fazendo tudo isso, ó Deus, para agradar em primeiro lugar ao Teu santo nome, Amém, ó Pai. Jesus. E assim, consequentemente, ó Deus, estaremos abençoando o nosso cônjuge, ó Pai, e sendo abençoado também, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe cada um que está assistindo, ó Pai, põe as Tuas mãos e dê essa alegria, ó Pai, essa segurança, essa certeza, ó Deus, e essa esperança, ó Pai, de que há solução para todo aquele que busca o Senhor, Amém, para Jesus. todo aquele que precisa de um auxílio Teu, ó Pai. Amém. Te bendizemos mais uma vez por essa noite que o Senhor preparou para cada um de nós, Obrigado, ó Deus. Deus. E que nossas famílias, ó Pai, possam ser abençoadas, ó Deus, por Ti, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Maria falou que o Almir aperta o creme dental pela metade, né? Até Olha, a gente na não metade. sabia. Tá vendo? Cuidado, hein? Cuidado aí, Almir. Viu? Agora aperta direitinho. Queridos, que Deus abençoe a vida dos amados, a todos que participaram conosco. Eni, muito obrigado pela sua participação, contribuição. O Lúcio está conosco, né? O pastor Marcelo Crispim. Grande abraço, pastor. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Quem eu vi que entrou no comecinho, né? A Lucinéia, a Gabriela, outros irmãos, o Percy, a Nelly está conosco. Deus abençoe, que Deus fortaleça o casamento de vocês, a vida de cada um dos amados aí. E eu espero ter contribuído, né? Nós termos contribuído aí para um pouquinho aí nesse tempo tão difícil que nós estamos vivenciando, tá bom? Que Deus abençoe, Deus fortaleça vocês. Obrigado pela participação de cada um. Fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Amém. Tchau, queridos. Boa Tchau, noite. tchau.